Muito bem, pessoal. Então, fazer mais um vídeo aqui para vocês, né? Como eu prometi, hoje eu vou falar então sobre o capacitor de placas paralelas. A gente vai obter aquela equação para a capacitância de um capacitor de placas paralelas que eu já apresentei na aula, né? Então, vamos ver hoje de onde que vem aquela equação, né? Então, tenho aqui duas placas paralelas, né? Estão separadas por uma distância d. Uma tem uma carga menos Q, a outra tem uma carga mais Q, né? Então fiz esse desenho, fiz um desenho aqui onde eu exagerei a largura, né? A espessura, perdão, dessas placas, né? Para poder mostrar que aqui tem uma carga positiva, uma carga negativa e a gente analisar então o campo elétrico nessa região, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Então, o que a gente aprendeu com a lei de Gauss e até mesmo com a lei de Coulomb, fazendo algumas aproximações? Que para um plano, se a gente considerar um plano infinito, o campo elétrico ele é constante, né? Então, para um plano infinito, né? Deixa eu escrever aqui, acho que é melhor. Plano infinito. O módulo do campo, se vocês lembram, é igual a sigma sobre 2 epsilon zero, ou seja, ele é constante, né? O sigma, lembra, é carga dividido por área e o epsilon zero é uma constante. Então, se isso aqui é constante, e eu vou supor aqui que a densidade de carga nessas placas é constante, né? Então, o campo elétrico ele é constante, certo? Então, como é que fica o campo entre as placas, né? Se eu escolher um determinado ponto aqui. Então, eu vou ter dois campos nessa região. Um que eu posso chamar o campo E+, né? Que é o campo devido à placa positiva. E um outro campo que eu vou ter que desenhar por cima aqui, vai ficar, né, os vetores sem ter o mesmo tamanho, então esse aqui é o campo E-, por quê? Porque o campo, as linhas de campo apontam no sentido das cargas negativas e para longe das cargas positivas. Então, em qualquer ponto entre as placas, esses dois campos se somam. Você vai ter um campo aqui cujo módulo vai ser sigma sobre epsilon zero, né? Vai ser 2 vezes esse aqui. E fora do capacitor, né, é fácil mostrar, por exemplo, que aqui você vai ter esses dois campos em sentidos contrários, né? Então, o campo positivo para cá, porque lembrando, tem que apontar para longe das cargas positivas, e o campo negativo no sentido contrário. Como os dois possuem o mesmo módulo, né, são perto aqui dessas placas, o campo gerado por elas é constante, né, o campo elétrico total aqui vai ser igual a zero, certo? E o mesmo você pode mostrar para essa região aqui. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que o campo elétrico na região entre as placas ele é constante e tem um sentido sempre da placa positiva para a placa negativa. Tá? E o que a gente quer fazer aqui? A gente quer obter uma expressão para capacitância. Então vamos partir, né? Agora que a gente sabe que o campo elétrico é constante aqui na região entre as placas, né? Vamos partir da definição da capacitância. Então, capacitância é obtida da seguinte equação, que a carga nas placas é capacitância vezes a diferença de potencial entre essas placas, né? Então, a diferença de potencial entre as duas placas que estão aqui, né? E eu quero obter o C, então eu vou passar o V dividindo. Então, a capacitância é igual carga dividido pela diferença de potencial. Então, eu tenho que calcular a carga em uma das placas, né, para ter o valor do Q, e calcular a diferença de potencial entre as duas placas, né? Ora, a carga é fácil, é só a gente usar a lei de Gauss, né? A gente pega, escolhe aqui uma superfície gaussiana, né? Eu não sei se vai aparecer Imagina que você tem aqui uma caixa retangular, né? Certo? Que está envolvendo apenas a carga positiva. Porque se você escolher uma gaussiana que envolve duas cargas, aí a carga envolvida é zero, né?
Então, se eu escolher, aqui eu exagerei o desenho, mas se eu escolher essa caixa exatamente com a mesma área dessa placa aqui, né? Então, essa placa, elas têm uma área A, certo? Então, esse desenho aqui, ele deveria ser assim, na verdade, né? Essa parte aqui de fora cai fora, você deixa só assim, só uma caixa que tem exatamente a mesma área das placas, né? Então, como é que vai ficar a lei de Gauss para esse caso aqui, certo? Então, a lei de Gauss nos diz o seguinte, que integral de E escalar dA é igual a carga envolvida sobre epsilon zero, de onde eu tiro que a carga Q, que é o que eu preciso aqui, é epsilon zero integral de E escalar dA. Tá? Mas veja o seguinte, que nessa superfície aqui, né, nessa tampa de baixo, digamos, dessa caixa que está... Imagina o seguinte, imagina que você pegou essa placa aqui e você colocou uma caixa aqui em volta, né? Essa é a gaussiana. Não sei se aqui minha habilidade de desenho é um pouco limitada, mas eu vou tentar. Então você tem que imaginar uma caixa assim, ó. Assim, né? Tipo, você está empacotando essa folha aqui de cima, entende? Assim, ó. Isso é uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Não ficou lá muito... Aqui que... Enfim, seria uma coisa assim. Espero que vocês consigam entender, né? Que é uma caixa que você está envelopando esse plano aqui. Então, o que acontece? A única face dessa caixa onde vai ter fluxo do campo elétrico vai ser a de baixo. Porque aqui o campo elétrico ele é constante, ele tem um certo valor, né? E ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor dA, que é normal a essa parte de baixo, digamos assim, dessa caixa, né? Na outra superfície de cima, né, o campo elétrico fora é zero, então ali não tem fluxo do campo elétrico. Então só vai ter fluxo através dessa tampa de baixo, né? E esses dois caras aqui, eles são paralelos, né? Então, como E é paralelo a dA e o E é constante, né? O E vai sair para fora da integral. Então, vocês já estão grandinhos agora, já dá para saber que isso aqui vai ser, então, epsilon zero E vezes A, que é a área da placa. Então, isso é a carga elétrica nas placas do capacitor, né? Por que ficou tão direto? Porque o E, ele é constante. A gente acabou de aprender isso aqui, né? Então, o E é constante, vai ficar a integral fechada de dA, que é a própria área dessa superfície, dessa parte de baixo da superfície gaussiana, que coincide com a área da placa de carga mais Q, né? Que é igual a da outra placa também, tá? Então, essa é a carga. Então, já achei a carga. Agora, eu tenho que calcular a diferença de potencial entre essas duas placas aqui, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu faço isso lembrando que V, que eu posso... Diferença de potencial é VF menos VI. Vocês aprenderam que isso aqui é menos a integral do negativo ao positivo. Perdão, eu já estou antecipando demais aqui. Integral de I até F, né? De E escalar ds, né? Então isso vocês aprenderam aí no final acho que na última aula antes da P1, né? A gente estudou essa equação aqui, tá certo? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que escolher um ponto como sendo inicial e um ponto final, né? Então eu posso integrar, por exemplo, da placa negativa até a positiva. Eu posso começar aqui, certo? Esse é o meu ponto inicial. E eu faço um caminho aqui até chegar no ponto final, que é a placa positiva, certo? Então, eu vou integrar E escalar ds ao longo desse caminho. Isso vai me dar a diferença de potencial entre essas duas placas, né? Então, ao invés de chamar I e F, eu vou chamar isso de menos até mais de E escalar ds, né?
Mas veja aqui que o ds, né? O ds aponta no sentido dessa trajetória, que eu estou indo do I até o F. Então ele aponta para cima, a gente pode chamar aqui, né? Então o vetor ds vai ser contrário ao sentido do campo elétrico, né? Eu estou integrando daqui para lá, certo? Eu vou fazer o desenho aqui porque já está bem poluído aquele outro lá, né? Então isso aqui é o ponto inicial. Eu vou integrar E escalar ds ao longo desse caminho até chegar no ponto final, né? Então o vetor ds aqui, ele tem esse sentido, ó, né? Ele tem o sentido do... Você pode pensar do deslocamento, né? Do sentido da sua integral. Você está indo de I até F. Então ele tem um sentido contrário ao do campo resultante aqui nessa região. Isso significa o quê? Significa que esses dois vetores aqui têm um ângulo de 180 graus entre eles, né? Então V vai ficar igual a menos integral de menos até mais, e aqui eu vou fazer devagar agora. Então módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, que é de 180 graus, né? Ora, até onde eu sei, né? A cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, menos com menos vai cancelar, vai virar um mais. Isso aqui vai ficar integral de menos até mais E ds, né? Esse cara aqui é constante, certo? Ele é constante ao longo de toda essa trajetória, o módulo do campo elétrico, então ele pode ir para fora da integral. Isso aqui vai ficar E integral de menos até mais ds. Agora, o que é essa integral aqui, né? O que é esses limites estranhos aqui? Essa integral significa que eu estou integrando ds de I até F, né? Eu estou somando todos os pedacinhos ds ao longo dessa trajetória. Isso vai me dar no final a distância entre as duas placas, que é d, né? Então essa integral aqui é igual à distância entre as placas, ou seja, a diferença de potencial é E vezes D. Então eu tenho agora a diferença de potencial, eu tenho a carga na placa. Com isso eu sei determinar quem que é a capacitância, né? Então C, que é igual a Q sobre V, vai ser igual a ε0, campo elétrico vezes a área das placas, né? da superfície das placas, dividido pelo potencial, que é campo vezes a distância entre as placas, né? Isso aqui vai embora, né? E por E, isso é igual a 1. Sobra a equação que a gente aprendeu na aula passada. ε0 A sobre D. Em todas as contas aqui, a gente considerou, né? Eu não falei isso explicitamente, mas a gente considerou que tem ou vácuo ou ar entre as placas, né? Então a gente assumiu aqui que o K é igual a 1. Quando você tiver um dielétrico, na presença de um dielétrico, né? Então eu vou fazer um parênteses aqui. Então, na presença de um dielétrico esse colocado entre as placas, obviamente, né? Como é que fica isso daqui? Então, fica K ε0 A sobre D, né? Então, você muda o meio, você muda as propriedades elétricas do meio através disso daqui, através do K, onde a gente tem aquela tabela lá que eu apresentei na aula para vários, né? Vários valores diferentes de K. Tá bem? Então isso aqui era um cálculo aí para mostrar para vocês de onde que vem essas duas equações que a gente apresentou na aula passada, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar então como que faz o mesmo cálculo aqui para um capacitor cilíndrico, ok? Então é isso, um abraço aí, até a próxima.